Bem-vindo ao nosso canal de terror, onde o medo ganha vida. Descubra mistérios sombrios, lendas urbanas, casos sobrenaturais e histórias arrepiantes. Se você é fã de suspense e horror psicológico, inscreva-se e prepare-se para o desconhecido. Cuidado, nada é o que parece. Algumas coisas não devem ser tocadas. Riqueza fácil pode parecer tentadora, mas, e se o preço for algo muito maior do que ouro e joias? Alguns objetos carregam mais do que valor. Guardam segredos sombrios, esperando por alguém tolo o suficiente para reivindicá-los. E quando isso acontece, eles sempre cobram seu preço. Escute essa história e veja se teria coragem. Profanar um túmulo é um dos atos mais desprezíveis que alguém pode cometer. Mas para Pedro era apenas uma forma de ganhar a vida. Ele já havia perdido a conta de quantas covas havia violado, quantos pertences valiosos arrancara dos mortos. O brilho do ouro e das joias valia mais do que qualquer lenda sobre maldições. O que os mortos poderiam fazer? Estavam enterrados, incapazes de reclamar. Na pequena cidade de São Jerônimo, Pedro era conhecido nas sombras. Durante o dia, passava despercebido como qualquer outro homem comum. Mas quando a noite caía, ele rastejava entre túmulos esquecidos, abrindo caixões e roubando o que pudesse vender. Nunca fora pego, nunca sentira medo. Mas algo mudou quando ouviu falar sobre o túmulo de Dona Matilda. A velha Matilda não era uma mulher comum. Todos na cidade lembravam dela como a senhora excêntrica que vivia em uma casa repleta de coisas estranhas. Panelas, espelhos, cadeiras, até talheres tinham nomes próprios. E mais do que isso, ela conversava com eles. Benedito, me passe o sal. Aurora, preciso do meu casaco. Alfredo, me diga quem esteve aqui hoje. As pessoas riam, chamavam-na de louca, mas ninguém ousava contrariá-la. Matilda olhava nos olhos das pessoas como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Quando morreu, foi enterrada com alguns de seus objetos mais queridos: um anel dourado, um espelho de moldura negra e uma bengala entalhada à mão. Pedro ouviu a história e viu ali uma oportunidade. Objetos antigos, especialmente aqueles rodeados de mistério, valiam muito dinheiro no mercado negro. Ele zombou da ideia de que os pertences da velha ainda tinham algum tipo de vida e decidiu que naquela mesma noite pegaria tudo para si. O cemitério estava silencioso quando ele chegou. A lua mal iluminava as lápides desgastadas pelo tempo, e o vento frio assobiava entre as árvores retorcidas. Pedro caminhou entre os túmulos sem pressa, como sempre fazia. Não era a primeira vez que estava ali, e sabia que não seria a última. Encontrou o túmulo de Matilda sem dificuldade. A terra ainda estava levemente fofa, recente. Ele se ajoelhou e começou a cavar com rapidez, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Cada vez que suas mãos arrancavam mais terra, uma sensação incômoda crescia em seu peito. Algo estava diferente daquela vez. Quando finalmente chegou ao caixão, respirou fundo e abriu a tampa de madeira envelhecida. O cheiro de morte e umidade tomou o ar, ali dentro. Entre os restos mortais da velha estavam os objetos que ele procurava. Primeiro, pegou o anel dourado. Sentiu um leve formigamento nos dedos, mas ignorou. Depois, o espelho. O vidro parecia mais escuro do que deveria, quase como se absorvesse a luz ao invés de refletir. Por último, a bengala de madeira entalhada. Assim que fechou a mão em torno dela, um arrepio subiu por sua espinha. O ar ao seu redor pareceu ficar mais pesado, carregado de algo invisível. Por um instante, teve a estranha impressão de que alguém estava observando. Ele olhou ao redor, mas o cemitério continuava deserto. Sem perder tempo, colocou os objetos dentro do saco e cobriu novamente o túmulo, deu um último olhar para a lápide desgastada, onde o nome de Matilda estava gravado, e saiu dali sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava de volta para casa, uma sensação incômoda o acompanhava. O silêncio da noite parecia ainda mais denso. O vento murmurava palavras indistintas. E, no fundo da mente de Pedro, ecoava uma voz fria e rouca, sussurrando algo que ele não conseguiu entender.
Pedro chegou em casa com o saco de objetos roubados e jogou-o sobre a mesa da cozinha. O ar dentro da pequena casa estava pesado, quase sufocante, mas ele atribuiu isso ao esforço da noite. Suas mãos estavam sujas de terra e um cansaço estranho pesava sobre ele. Sem perder tempo, abriu o saco e espalhou os itens diante de si. O anel dourado brilhava mesmo sob a fraca luz da lâmpada. O espelho de moldura negra parecia puxar sua atenção de maneira desconfortável, e a bengala entalhada trazia a sensação de que algo se movia sob seus dedos sempre que a segurava. Pedro pegou o anel primeiro, analisando-o com olhos experientes. Poderia vendê-lo facilmente. Mas assim que deslizou o anel no dedo indicador, um calafrio subiu por sua espinha. Ele sentiu algo apertando sua pele, como se o anel tivesse se ajustado sozinho, agarrando-se a ele. Besteira, murmurou, tentando ignorar a sensação. Então, pegou o espelho. Ele o ergueu à altura do rosto e franziu a testa. O reflexo parecia errado. Havia algo nos olhos dele. Eles pareciam fundos, sombrios, como se uma sombra os preenchesse. Por um instante, teve a impressão de que seu reflexo sorriu antes dele. O espelho escorregou de suas mãos, batendo na mesa com um baque seco. Respirou fundo, tentando acalmar os próprios nervos. Foi quando segurou a bengala. Assim que tocou a madeira, um choque percorreu seu braço como um formigamento intenso. O ambiente ao seu redor pareceu mudar. A luz da lâmpada piscou 2 vezes antes de se apagar completamente, mergulhando a casa em sombras. No silêncio, ele ouviu um som estranho. Um sussurro. Pedro ficou paralisado, segurando a bengala com força. O som era baixo, abafado, mas estava ali. E vinha do próprio objeto. "Quem está aí?" perguntou hesitante, sentindo-se tolo por falar sozinho. A resposta veio imediatamente. "Você pegou o que é meu?" A voz não vinha de um único lugar. Ela parecia preencher o cômodo inteiro, ecoando nas paredes, rastejando no ar como um sibilo. Pedro soltou a bengala e deu um passo para trás. O pânico começou a tomar conta dele. Mas quando tentou correr para a porta, seus pés não se moveram. Era como se o chão o segurasse, como se sombras invisíveis se enroscassem ao redor de seus tornozelos. Ele olhou para o espelho caído na mesa. Seu reflexo estava ali, mas não era mais ele. No vidro escuro viu o rosto de uma mulher envelhecida, a pele enrugada e seca como papel antigo. Os olhos eram buracos negros que sugavam toda a luz. A boca se abriu em um sorriso horrível, expondo dentes gastos e podres. "Matilda", Pedro sussurrou, finalmente entendendo. Os objetos dela não eram apenas pertences, eram parte dela. E agora ela estava ali, dentro deles. Dentro dele. A lâmpada piscou novamente e se apagou de vez. A escuridão o engoliu. A última coisa que Pedro ouviu antes de perder os sentidos foi a risada rouca da velha, sussurrando seu nome, repetidamente, como uma canção de ninar macabra. Pedro acordou no chão frio de sua casa, o corpo pesado como se tivesse sido esmagado por algo invisível. Sua respiração estava acelerada e um suor frio escorria por sua testa. Por um momento, pensou que tudo não passara de um pesadelo. Uma ilusão provocada pelo cansaço e pelo medo irracional. Mas então ele viu. O espelho estava ali, sobre a mesa, intacto. Porém, seu reflexo já não era o mesmo. Ele se aproximou hesitante, o coração martelando no peito. Quando olhou diretamente para o vidro escuro, sentiu o estômago se revirar. O rosto refletido ainda era o seu, mas algo estava diferente. Os olhos. Eles não tinham mais vida. Pareciam fundos, sem cor, como se algo dentro dele estivesse se esvaziando pouco a pouco. Pedro se afastou, respirando com dificuldade. Algo estava errado, muito errado. Foi então que percebeu outra coisa. A bengala, ela não estava onde ele a havia deixado. Antes estava sobre a mesa, mas agora estava caída ao lado dele, como se tivesse se movido sozinha. A risada fraca e arranhada encheu o ar. Pedro girou o corpo violentamente, olhando em todas as direções. O som vinha de dentro da casa, mas não havia ninguém ali. Ou melhor, ninguém visível. Ele ouviu um sussurro.
Você pegou o que é meu, agora eu pego o que é seu. Pedro sentiu algo pressionando seu peito. Seu corpo ficou pesado, como se dedos invisíveis se fechassem ao redor dele. Suas mãos tremiam, o suor frio se misturava ao pavor que o dominava. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se estivesse sendo drenado. Ele tentou correr até a porta, mas seus pés não se moviam. Seu corpo não obedecia mais. O reflexo no espelho começou a mudar. A figura de Matilda se tornou mais nítida, como se estivesse cada vez mais próxima. Ela sorriu e Pedro sentiu uma dor lancinante na cabeça. Um zumbido ecoou em seus ouvidos. O mundo girou. E então, o silêncio. Na manhã seguinte, a casa de Pedro permaneceu fechada. Os vizinhos estranharam sua ausência, mas não se preocuparam. Ele sempre fora um homem reservado. Foi apenas dias depois que a polícia arrombou a porta. Encontraram a casa empoeirada, os móveis intocados. O espelho sobre a mesa estava ali, mas com uma diferença. Refletia não apenas a sala, mas um rosto ao fundo. E Pedro? Seus olhos estavam arregalados, sua boca aberta em um grito mudo, seu reflexo estava preso lá dentro, eternamente capturado no vidro negro. A polícia não encontrou seu corpo. Apenas um detalhe perturbador permaneceu. Sobre a mesa, ao lado do espelho, descansava uma velha bengala entalhada. E, se alguém prestasse atenção suficiente, poderia jurar que ouvia um leve sussurro vindo dela, chamando pelo próximo ladrão de túmulos. Olá, eu sou Clá. Uma história intrigante, não é? Mas, e se fosse real? Lembre-se, ao cair da noite, nunca abaixe a guarda. Mantenha os olhos abertos, pois o perigo pode estar à espreita onde menos se espera. Sua segurança é crucial para nós, nossos preciosos telespectadores. Proteja-se. Ah, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem ser apenas ficção, ou talvez não.